Helena Vale, para ver o que é que a gente... Quais são as nossas necessidades, quais são as nossas ideias. Para vocês que estão assim inseridos diretamente nesse contexto, e nós sabemos a importância de desenvolver, né, a pesquisa, o desenvolvimento, a ciência e tecnologia, a gente sabe da importância disso, não apenas para que isso aí na geração de emprego, mas também na melhora da qualidade de vida do cidadão. A gente tem um exemplo disso aqui, a startup do Marcelo. O quão melhorou de vida a qualidade da população com a farmácia do bem. E, infelizmente, os nossos políticos, ao invés de ajudar a fomentar esse ecossistema, eles não estão nem aí para isso, por causa de politicagem, tiraram o Marcelo do ar. Então, assim, eu sei da importância, Rony, Aline, o Thiago também está entrando aí, Marcelo, eu sei da importância da gente fomentar esse tipo de ecossistema, mas as demandas específicas do que um município pode fazer em prol disso, e é isso aqui que eu estou aqui para ouvir a gente chegar aqui no consenso do que pode ser feito. Oi, Thiago, beleza? Beleza, cara. E aí? Tranquilo. Tudo certo. Na bênção. Thiago, você está em São Paulo, Thiago? Pô, tô não, Marcelão. Tô em Sete Lagoas, cara. Deve ter mais ou menos 2 meses que eu tô aqui. Tô trabalhando pandemia, online, mano. Uhum. Tô trabalhando online, tá dando pra ficar aqui de boa. Até ajudei a campanha do Viva Sete Lagoas. Tô trabalhando em backstage aí. Ajudando o pessoal aqui bem na calada. Obrigado aí, Luciano, pela presença. Parabéns aí o Marcelo, o Rony, todo mundo que botou fé aí, cara, porque realmente ter um representante que possa ao menos ser um canal de comunicação, acho super importante, porque o poder, a inovação não acontece sem o poder público. Com certeza. Sim, a gente estava falando disso aqui agora, né? E a gente tem um problema sério, principalmente nas cidades. Quanto menor a cidade, mais refém desse sistema político, onde tem mais politicagem do que políticas públicas, é mais latente. E Sete Lagoas está inserido nesse contexto, né? Então, assim, eu já vou agradecer ao convite do Marcelo, do Rony, do Thiago, da Aline, de poder estar participando, né? Eu sou nascido em Ponte Nova, mas vim para cá há muito tempo, tem 35 anos que eu moro aqui, e desde 2016 que a gente criou o canal Olho Vivo. Para quem não conhece, tem um canal na internet, chama Canal Olho Vivo, no Facebook, porque a gente viu isso aí, a necessidade... Lulu, tá escutando aqui, Lulu. Desculpa aí. Sem problemas. A minha está ali na janela também, doida para participar. A gente viu a necessidade da gente cobrar dos nossos políticos municipais um olhar maior para as políticas públicas e menos politicagem, sabe? A gente participa de um modelo, a gente começou a fazer as críticas desse modelo, né? A fazer algumas manifestações, porque, infelizmente, a gente tem a nossa classe política eles investem mais na classe política do que em políticas públicas. Então, a gente, desde 2016, está nessa aí, e eu queria falar para vocês aqui em que eu acredito, em que eu, Luciano Mansur, acredito. Desde o momento que eu resolvi sair da minha zona de conforto, para participar do processo político da nossa cidade, nesse cenário político, eu não sei se ele vai lembrar. Em 2016, eu não sei se vocês lembram que o então prefeito Márcio Reinaldo, à época, ele decretou um aumento de 16% na tarifa do SAI. Então, isso foi logo depois do impeachment da Dilma, que foi aquele circo, um domingo que ficou marcado na história de todo mundo, porque foi um grande circo que a gente viu lá, inclusive uma deputada que voto sim pela honra, pela moralidade, voto sim, sim, sim,
E na segunda-feira o marido dela foi preso. Foi preso por improbidade administrativa, por corrupção, suspeita de corrupção. E aí, nesse momento, eu falei assim, gente, a política nossa é um grande circo e Sete Lagoas está inserido nesse contexto. Estava, na época, acontecendo essa questão do SAI. Então, o que eu fiz? Eu resolvi sair da minha zona de conforto. Eu comecei a fazer vídeos convidando as pessoas para estarem presentes na votação da Câmara que ia sacramentar esse aumento. Lembrando que, à época, 10 vereadores da base do Márcio Reinaldo, que nesse modelo forjado, a regalias e benefícios, eles apoiam o executivo não pelas ideias e pelos projetos, e sim por cargos, por benesses e por outros tipos de vantagens que obtém com essa relação. Então, 10 vereadores na época, Rony, apoiaram e votaram a favor do aumento. Então, a gente começou a fazer vídeo convidando as pessoas para irem para a Câmara Municipal. No dia da votação, eu sabia que as pessoas não tinham o hábito de ir, não têm o hábito de ir na Câmara Municipal reivindicar. Então, nós fizemos 10 cartazes, estamos de olho em vocês, vereador trabalha para o povo e não para o prefeito, eleições estão em outubro. Cheguei na Câmara Municipal com esses 10 cartazes, e lá na Câmara Municipal havia algumas pessoas, né? O que eu fiz? Distribuímos os cartazes entre os presentes e falamos, na hora que levantarmos aqui, todo mundo levanta. E não deu outra. Começou a sessão da Câmara Municipal. Quando começou a sessão, nós levantamos nossos cartazes e começamos a fazer uma manifestação lá dentro, e foi assim, foi um quebra-pau lá dentro, né? Porque os vereadores também não estão acostumados com esse tipo de posicionamento da sociedade organizada, sem fins políticos. À época falaram, Luciano está fazendo isso aí porque ele está querendo colher frutos aí, que ele quer uma cadeira na Câmara. Veio a eleição de 2016, eu não fui candidato a nada, eu nunca fui candidato a nada, nem a representante de classe eu havia sido candidato. E quando começou a sessão, aquele tumulto todo, chamaram a Guarda Municipal para a gente, interditaram a sessão. Interditaram a sessão, os vereadores foram lá para trás e aquela coisa toda, aquele tumulto, aquele burburinho. Passados 15 minutos, os vereadores retornaram para a sessão. E dos 10 vereadores que haviam votado a favor do aumento, 7 mudaram o seu voto. E nós conseguimos reverter o aumento da água, com 10 pessoas na Câmara Municipal. Então, é nisso que eu acredito. Não adianta, nós vamos falar das demandas do Santa Helena Valley, mas eu quero falar um pouco para vocês do que eu acredito, que não adianta, não existe salvadores da pátria na política. Não adianta colocarmos alguém, elegermos alguém, se nós não nos prontificarmos a participarmos efetivamente no mandato de quem a gente escolheu. Eu, na última eleição, eu votei na Marta Villefort. Foi minha candidata. Infelizmente, a Marta teve 920 votos e não foi eleita. Eu tenho certeza absoluta que, pelo perfil da Marta, nós não teríamos uma das piores legislaturas da história da cidade, como foi essa, se lá ela estivesse. Porque ela tem esse perfil. Porque se a gente não lutar contra esse sistema corrupto, forjado, a regalias e benefícios, projetos e grupos igual Santa Helena Valley e outras questões voltadas para a população sempre fica em segundo plano. E é isso que eu acredito. Unir a população em torno dessa vontade de participar da política. E aí a gente começou, veio 2016, eu não fui candidato a nada, porque eu percebi que nós não precisamos de um legislador para propor projetos. Eu tenho certeza que todos aqui sabem que se nós colocarmos um projeto de lei de iniciativa popular, nós conseguimos, através... aqui em Sete Lagoas, nós precisamos mais ou menos de 8.000 assinaturas para colocar esse projeto em pauta sem a necessidade de um vereador. Então, eu acreditei muito nisso, só que o sistema trabalha demais contra aqueles que levantam suas vozes, sabe? Então, é nisso que eu acredito. No decorrer aqui do nosso bate-papo, eu vou poder falar quais são os pilares que eu acredito que a gente vá... Porque é o seguinte,
as pessoas hoje, eu vou passar um número para vocês, que eu acho que se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo. Em 2016, o prefeito eleito, Leone Maciel, cujo vice era Duílio de Castro, e o deputado Douglas Mello, hoje, que estão brigando entre si aí, estava todo mundo junto, todo mundo de mão dada, prometendo respeito para Sete Lagoas de volta. Em 2016, essa chapa foi eleita com 51 mil votos. Votos brancos, nulos e abstenções foram 57 mil. 57 mil votos brancos, nulos e abstenções. Foram mais votos do que a quantidade de votos do prefeito eleito. Então, não adianta não participar do processo político. Aquele que fala, na política só tem corrupto, eu não quero fazer, não vou votar, não. Esse aí está fazendo com que esses que estão no poder se perpetuem. O que eu sinto e o que eu quero é poder cumprir a função constitucional de um legislador com os pilares e as coisas que eu acredito para trazer a população, o cidadão para o contexto político e aí sim forçar os demais legisladores, os demais políticos da nossa cidade a mudarem esse modelo, esse jeito de fazer política. É mais ou menos isso. Oi. Eu acho que assim, eu acredito muito que o grupo do Santa Helena Vale são pessoas que têm essa visão muito já definida de que o processo político e a participação nossa política é extremamente necessário. Tanto é que o assunto surgiu, nós temos uma eleição e a gente, o Thiago até chegou a comentar que a gente precisava de um candidato nosso, vamos ajudar a eleger um candidato. Aí eu penso muito no debate, eu acho que a gente poderia falar assim, Thiago, vamos entrevistar vários candidatos, então, vamos conversar com eles. Não é nem entrevista, né? Porque se fosse entrevista, seriam perguntas já pautadas, você responderia. Sim. Eu acho que o intuito não é esse. O intuito aqui é a gente conversar mesmo sobre quais são as suas propostas, né? O que você tem de proposta para esse lado do empreendedorismo, principalmente, que é um lado que interessa o nosso grupo de forma geral, não interessemos outros assuntos. Uma marca mais bonita, né? Essa marca não dá para inventar, não? É o áudio seu, Aline. Meu áudio aqui, né? Eu sustento os mais. Quem está falando também? O marido. Marido, né? Contexto geral, a gente tem, lógico que a gente tem que sempre puxar para o nosso lado, né? Cada um puxa para o seu lado os assuntos, é exatamente assim que a gente conversa e vê as outras questões. A gente tem o Marcelo como um dos exemplos que mais, vamos dizer assim, sofreu o impacto da não conversa do grupo com a política sete lagoana. O Marcelo teve uma startup premiada nacionalmente, simplesmente decepada porque alguém de Sete Lagoas não quis. E desanima muito, a gente fica chateado, a gente para de querer fazer, porque provavelmente poderia sair e fazer em outra cidade que alguém apoiaria fazer. Mas a questão não é essa, a questão é exatamente isso. Então, a gente entendeu que a gente precisaria conversar com esses candidatos, para esses candidatos entenderem quem que é o Santa Helena Vale, o que a gente busca com vocês. Eu falo vocês porque a gente vai fazer esse bate-papo com outros candidatos também. E uma das coisas que eu comentei no grupo dos meninos foi exatamente assim, a gente vai conversar com eles, se eles forem eleitos ou não, a gente vai correr atrás deles para cobrar. Por quê? Porque não adianta nada, é exatamente isso, a gente faz todo um processo e não participa. Né, faz esse processo e não participa. Aí eu coloquei isso com uma coisa importante para os meninos foi, eu falo meninos, mas é o grupo, todo mundo. Tranquilo. O grupo Y se organizou de uma forma extremamente eficiente e hoje conquistou muita coisa bacana, buscou coisas pro turismo de Sete Lagoas, para o ramo hoteleiro, e hoje eles não estão totalmente falidos, porque se você for olhar a pandemia,
ninguém hospeda, ninguém faz nada, não tem entretenimento, porque eles se organizaram, porque eles foram e batalhar por legislações, pegaram marca. A Aline estava no meio do grupo A, né, Aline? A Aline está sempre com eles. Então, eles se organizaram de forma eficiente. O Santa Helena talvez não tenha tanto essa organização, e é uma coisa que a gente sente falta. Então, a gente queria ver muito de você quais seriam essas propostas que você tem para o empreendedorismo, para o empresariado, ou alguma lei de inovação, ou alguma coisa ligada para esse tipo de desenvolvimento da cidade, nem que seja do ensino do empreendedorismo até fomento a negócios ou fomento a eventos. Alguma legislação que favoreça, por exemplo, uma legislação que imposto, né? favoreça, ou uma legislação que não vá contra, né? Porque não, às vezes nem favorece, mas ir contra é pior, eu acho, né? Ser Sim. neutro é melhor do que ser contra. Eu queria falar uma coisa. Pode falar, Tiago. Eu queria falar assim, primeiro que existe uma lei da inovação de Sete Lagoas. Ela só não teve o processo final dentro do legislativo em inúmeros aspectos. Com relação à conexão das pessoas, viu, Luciano? Acho legal, te acompanho. Eu vejo o que você posta, essa questão de postar e divulgar tudo o que está acontecendo em Sete Lagoas. Também concordo que a gente tem que falar de política, sim. Na minha visão, hoje, em Sete Lagoas, isso porque eu não vou abrir muitas coisas que eu sei, mas eu posso dizer, pela minha experiência que eu tive dentro de algumas instituições locais, porque, de fato, a política conta muito. Realmente, a política, você tem que estar no meio, mesmo que você não queira, porque é a influência das pessoas. E, cara, sobre a questão da inovação, desde possibilidade de aumentar, de reduzir alguns aspectos, por exemplo, que Belo Horizonte fez bastante via São Pedro Vale, que é reduzir o imposto pela questão da empresa, dar apoio a novos negócios, igual o Marcelo está aqui, um exemplo assim, que para a gente na época eu acompanhei um pouco de longe, mas isso foi algo que realmente machucou todo mundo, porque você vai querer fazer alguma coisa e você não tem apoio. E essa questão específica da lei da inovação, que eu acho que é um dos projetos mais tranquilos, vamos dizer assim, porque já está pronto, né? O que falta é só melhorar a estrutura e colocar para rodar, porque aí você estimula a inovação na cidade. Mas, enfim, só para dar um ok. E o que eu queria dizer, Luciano, Oi, Aline. uma vez a gente conversou aquele dia lá que nós encontramos, a respeito do... mesmo que o vereador tenha todas as melhores intenções, ele se depara, ao ser eleito, com o mecanismo, né? Aquela coisa, tem que votar com o partido, tem que cumprir aquelas cotas. Então, assim, a gente sabe que é isso que mina, muitas vezes, a boa vontade, né? E muda, muitas vezes, o caráter das pessoas. Eu participei de uma campanha para um vereador, tem 2 eleições, ele foi eleito. E hoje eu tenho uma vergonha enorme de ter participado disso pelas coisas que eu vejo essa pessoa fazendo, sabe? Então, eu acho que estar ciente de que isso não é coisa fácil de lidar. Não é coisa fácil, né? Não adianta a gente iludir de falar, eu gosto do Luciano, o Luciano é legal, ele tem boas ideias. Aqui, não faz não, né? Porque boas ideias por boas ideias, a gente vê muita coisa indo pelo ralo, né? A gente se depara com essa dificuldade mesmo de aprovar projeto, de ter essa troca de favores, sabe? E você está preparado para lidar com isso? Bom, antes de responder ao Rony as questões que ele fez aí, eu vou responder isso aí para você, Aline. Eu concordo. Eu estou entrando nesse processo, colocando-me à disposição para criar uma ruptura com esse sistema, de todo esse sistema que você falou, que eu sei que existe, que eu sei que o mecanismo é assim, só que eu acredito na participação da população. Hoje, é difícil elucubrar e visionar uma população participando, porque a população está de saco cheio de político, não acredita mais em promessas e em político. Contudo, eu vou fazer uma conta que eu tenho para mim e que eu faço. Hoje,
1.500 votos é uma votação segura para você ser eleito, independente do partido que você esteja. 1.500 votos, beleza? 20% desse número, 300 pessoas, que eu acredito que eleito com 1.500 votos, se 300 pessoas, nós, Marcelo já sabe, a gente está desenvolvendo um aplicativo que, uma vez eleito, vai ser um dos pilares de comunicação com os nossos eleitores, aqueles que efetivamente vão participar, não só apenas no quesito de transparência, Aline, de colocar, porque hoje eu tenho uma crítica aos portais de transparência. O Observatório Social, assim, também tem essa crítica. Está muito longe do que a gente espera de um agente político. Por mais que a Câmara Municipal, o portal de transparência dela, seja deficiente, o legislador tem como obrigação hoje com as mídias sociais ele ser 100% transparente nos seus canais de comunicação, no seu aplicativo, nas suas mídias sociais. Então, além de usar a tecnologia para fazer essa comunicação, prestando conta de tudo. Por exemplo, hoje você não consegue entrar no gabinete do Marcelo vereador, Marcelo Abreu. Vou dar um exemplo dos que estão lá, não. Você não consegue entrar no Marcelo Abreu lá e ver quem são os funcionários que estão no gabinete dele, quanto que ganha cada um, quanto que o Marcelo gastou de gasolina. Não existe. O portal de transparência ele é um arquivo com 1.000 gavetas e mesmo as informações ficam em gavetas distintas. É dificultoso para o cidadão que não tem expertise acessar as informações. Então, a ideia da tecnologia de ter esse aplicativo, porque você, Aline, se você, um exemplo, você é minha eleitora, votou em mim, baixou meu aplicativo. Toda sessão da Câmara, toda votação, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Vai ser colocado para aquelas pessoas que participam do mandato. Honra ao mérito a Aline Neri. Que honra ao mérito a Aline Neri? Que? Não, sim, não. A maioria foi contra, esse vai ser o voto. A maioria foi a favor. Por mais que eu, enquanto legislador, tenha uma divergência de pensamentos, o máximo que eu vou fazer é um vídeo desse, explicando o que eu acho em relação a cada tema envolvido, e ouvir a minha voz, porque o legislador é o representante do povo. Aí, Aline, hoje, você fazer o povo participar é meio que uma utopia, porque as pessoas não participam. Nós vivemos né? isso no Observatório Social, a gente via como que era difícil levar as pessoas, né, na sessão da Câmara. E os vereadores usam isso, eles sabem que o povo não vai. Exemplo é a farmácia do bem, né? Demais, foi lá. Demais. Mas aí, Aline, te respondendo como fazer, eu tenho certeza absoluta que se nós tivermos um legislador que cumpra a função constitucional da sua função de legislador com independência, indicação zero na prefeitura, o povo fala assim, mas o que tem indicar um ou outro, indicação zero na prefeitura? Porque o vereador precisa ser independente para poder cobrar do prefeito a elaboração e execução de políticas públicas e não apoiá-lo por causa dos cargos. Então, a intenção é ser esse legislador e chamar a população para o contexto. Porque, por exemplo, a assessoria jurídica do deputado Cleitinho Azevedo, ela fez para mim um projeto de lei de iniciativa popular, onde a gente está propondo uma redução de 50% do salário do vereador em Sete Lagoas. A gente não levou isso adiante por causa da pandemia. Nós íamos precisar de 8.000 assinaturas. 8.000 assinaturas, coloca o projeto em pauta e é votado. Aí vamos supor que eu, enquanto vereador, eu proponha isso, uma redução salarial de 50% do salário do vereador. Se 20% das 1.500 pessoas que acreditaram nisso estiverem presentes em toda a convocação, não tem como o sistema não mudar, Aline. O político, essa questão que eu contei aqui, esse episódio da água, isso aqui abriu assim, despertou em mim essa certeza. Se com 10 pessoas nós conseguimos reverter um aumento da água, imagine 200 pessoas, e 300 pessoas é apenas 20% dos 1.500. Então, eu tenho certeza absoluta que isso é possível. Isso é viável e o acompanhamento do cidadão é o principal antídoto
para a pessoa não se corromper. Você está ali presente, você participou do Observatório Social. Para mim, o Observatório Social é um legado para Sete Lagoas. É um legado. Tanto que é legado que no primeiro ano a economia foi de 11 milhões. Você sabe disso, não sabe? Foi a economia de... Hoje já não se tem economia em termos financeiros porque a atuação do observatório inibe os políticos de fazer... Exatamente, inibe. Então, é isso que eu acredito. Se falar assim, mas isso aí que você está querendo é utopia. Quando eu expliquei para uma pessoa, você vai ser vereador de um mandato só. Porque se você não entra no jogo do sistema, você não se perpetua. E eu não estou entrando nessa, Aline, para virar um político. Eu quero ser vereador da minha cidade, legislador municipal. É uma crítica que eu faço ao deputado Cleitinho, que é meu amigo, que Divinópolis acreditou nele, colocou ele lá para mudar o jeito de fazer política da cidade e com 2 anos ele veio como deputado estadual, assim como o Douglas Mello fez aqui. As pessoas apostam. Eu tenho certeza que se o Cleitinho tivesse ficado 4 anos em Divinópolis, lá seria diferente a maneira de fazer política na cidade. E é esse o meu intuito. Tudo bem. Agora, Rony, das propostas em relação ao empreendedorismo, à tecnologia e à inovação, a gente tem várias coisas, vários cases de sucesso que a gente pode imitar. Sim, por exemplo, o empreendedorismo, para mim, é o futuro do mundo. É o futuro. Seria ótimo, mas aí já é a nível da esfera federal, a gente ter o empreendedorismo na grade curricular escolar. Isso aí foge da alçada de um legislador municipal. Se você tivesse, a partir do ensino médio, a matéria empreendedorismo, porque hoje está tudo muito enlatado. Você forma, você tem o seu diploma, faz sua pós e tal, mas hoje, dentre os 13 milhões, eu não sei qual está o número atualizado de desempregados no Brasil, muitos têm curso superior. E eu tenho certeza que esses que têm curso superior, se tivesse a veia do empreendedorismo sendo trabalhada desde sempre, hoje eles não estariam fazendo parte desse grupo de pessoas que estão desempregadas. Porque o empreendedorismo é o futuro do Brasil, o futuro do mundo. Eu creio nisso. Mas isso, numa esfera, para fazer parte da grade curricular, da grade escolar, é numa esfera federal. No caso de, por exemplo, a questão municipal de incentivo através de impostos tem que ser só no imposto, o ISS, né, que é o imposto que é imposto municipal. Então, assim, essas demandas específicas, Rony, eu sei da importância. Eu estava lendo muito aqui agora sobre a cidade de Santa Rita do Sapucaí. Ela lá é uma referência nesse quesito. Então, assim, lá é o agronegócio. Aqui a gente tem que ver, né, qual que é o nosso filão, o que vai vir do Santa Helena Valley, o que nós podemos juntos colocar. Porque, assim, eu conheço o trabalho de vocês, mais especificamente o trabalho da Farmácia do Bem, né, que eu pude acompanhar, mas as demandas específicas do dia a dia, é vocês que estão nessa batalha há muito tempo que vocês têm. Eu me proponho junto, a gente buscar de forma efetiva o que municipalmente a gente pode fazer. Por exemplo, aqui a gente tem o Sebrae, né? Lá em Santa Rita do Sapucaí, uma das coisas que foram feitas foi uma incubadora municipal com a parceria com o Sebrae. Isso aqui é completamente viável. Luciano, Oi, Thiago. Luciano, desculpa te interromper, mas é porque é bom que já vai conectando. Cara, tem 3 coisas que seriam muito legais, tá? Já é feito em Itabira. Existe um hub de Itabira para inovação. É um espaço que já era da prefeitura, que só literalmente se conectou com o ecossistema de lá, que é o Cardume, e fizeram um hub, um coworking municipal. Então, isso é uma das coisas bacanas. Segunda coisa seria a questão do ISS. Assim, eu sei que é muito difícil, mas assim, a redução do ISS significaria, cara,
o que acontece para Santa Catarina. Hoje, o custo para abrir uma empresa em Sete Lagoas, que eu já pesquisei, é cerca de 150 a 200 reais. Em Santa Catarina, é menos de 80. Em São Paulo, é 270. Então, o que acontece? A partir do momento que você reduz o custo do ISS, empresas, startups, por exemplo, de Belo Horizonte, de cidade do interior de Minas, vão vir para Sete Lagoas. Isso significa mais capital. É uma coisa que, para mim, se eu fosse vereador, seria a única coisa, duas coisas que eu ia dedicar para caramba. Isso do ISS e a questão da lei da inovação. Por quê? Porque isso obriga empresas grandes como Iveco, Elma Chips, elas não têm comercial e marketing em Sete Lagoas, é em São Paulo. Mas com a lei da inovação, você é obrigado a investir na cidade. É isso que ferra a parada, entendeu? Tipo, como o SHV aqui, tipo, são duas coisas incrivelmente importantes. Porque se for feito só esse movimento, já ia fazer toda uma diferença. Porque aí você ia atrair Max Milhas, você ia atrair, por exemplo, que eu sei que tem muitas startups do São Pedro Vale em Belo Horizonte que acham caro o custo de Belo Horizonte. E Sete Lagoas, o custo de vida é mais barato. Então, a gente ia trazer empresas novas, empresas crescentes, que iam investir. E a lei da inovação, que ia tirar um percentual da grana que não fica aqui, que vai para São Paulo, que vai para as outras capitais, para ficar em Sete Lagoas. Eu hoje diria assim, de bate pronto. Ah, mas tem algo a mais? Pô, um coworking municipal também ia ser muito legal. Só que assim, são só possibilidades. O que eu estou compartilhando com você e todo mundo aqui, cara, que eu cansei, velho, assim, de verdade. Eu sei que a Aline tá aqui, o Rony tá aqui, o Marcelo também, tipo, o Rony e a Aline participam muito de encontros. Cara, tem hora que eu tenho que... Eu cheguei no ponto de estar saco cheio, porque a gente vai conversar com algumas pessoas, o pessoal não entende o que é feito fora de Sete Lagoas, que a gente pode trazer para cá. Entendeu? Tipo, é claro que todo mundo que a gente bateu um papo aqui, eu vou falar a mesma coisa, cara. Faz essas duas ações, elas mudariam o cenário. Como o Rony falou muito bem aí, a Aline também do AI, o AI o que fez? Puxou toda a energia e falou, não, vamos focar nisso. Só, não precisamos fazer 1 milhão de coisas, não. Vamos só focar no turismo da cidade. Você veja uma diferença. Fechou. Tentando fazer o Birô, que nada mais é que um coworking, né? Trouxe o Birô, que nada mais é que um coworking para atrair eventos. Basicamente, o Birô Exato. isso. Enfim, mas só para complementar aí, viu, Luciano? Só para... Ô, Tiago, mas essa questão, essas duas simples questões que você falou aí, são primordiais para o fortalecimento. Exato. Uai, mais dinheiro, né? Para o fortalecimento do projeto, o fortalecimento da proposta. Então, assim, hoje, Tiago, hoje tem projetos bem-sucedidos em todo lugar, basta a gente procurar. Sim. Uma coisa importante também, fugindo um pouco e depois voltando, hoje, mais importante que criar novas leis, tem um vereador de Porto Alegre, Felipe Camozato. Ele é vereador do Partido Novo, ele foi eleito vereador em Porto Alegre. No primeiro mandato dele, o que ele fez foi pegar o departamento jurídico dele e analisar mais de 12 mil leis que compõem a lei orgânica do município, e dessas 12 mil leis, 940 foram revogadas ou atualizadas para destravar a cidade. Boa. Então, são coisas que você vai fazendo. Por exemplo, tem um vereador que chama Caio Cunha. Ele é o vereador de Mogi das Cruzes. Ele foi eleito em 2012, com 1.500 votos. Ele foi eleito, e é isso que eu vou implementar aqui, se Jesus abençoar a nossa empreitada, é o Conselho Voluntário do Mandato. A gente tem que tirar esse estigma, essa questão que as pessoas só participam da política se tiver um cargo. É o Conselho Voluntário do Mandato. O que é o Conselho Voluntário do Mandato? O Conselho Voluntário do Mandato nada mais é que, por exemplo, aqui agora, no Santa Helena Vale, quem seria do Santa Helena Vale um conselheiro voluntário do mandato? Essa pessoa seria o responsável de trazer as demandas, junto com o departamento jurídico, convertermos constitucionalmente em lei e levarmos para ser aprovado.
Porque eu, enquanto legislador, eu quero entrar no sistema para combater esse sistema que eu tanto critico, na questão de fiscalização, na questão da transparência, da austeridade, o zelo com o dinheiro público. Eu vou 4 anos de mandato, se assim Deus permitir, batendo contra o sistema, porque a questão da legislação vai vir através do conselho voluntário do mandato. Aquelas necessidades que vão mudar o dia a dia do cidadão, vai vir do próprio cidadão. Mas isso tem que virar realidade, porque fica muito bonito. Questão ano eleitoral, então, todo político fala isso, que precisa do povo participar, que precisa disso, precisa daquilo, mas a gente sabe que na prática não é isso que existe, né? Não, pois é. Não, desculpa, Marcelo. Não, pode falar, Thiago. Eu só queria te falar assim, que um dos últimos problemas da eleição, muitos vereadores de Sete Lagoas são assistencialistas. E na minha visão pessoal, isso é muito ruim para a cidade, porque a gente sempre, os vereadores são eleitos muito mais pela questão da assistência. Como que você pretende lidar com isso? Porque assim, beleza, a gente está focando energia, se organizando, a gente vai botar uma energia para colocar pessoas com boas intenções dentro da Câmara e com vai ter essa questão de influência, vai ter muito que a gente tem, e aí vejo que você está bem interessado e preparado para isso. Mas e como que você pretende lidar com essa situação, assim, tipo, na sua visão? Desculpa aí, Marcelão, mas Não, é porque eu empolguei isso aqui. Bom, isso aí é uma realidade, é uma triste realidade. Sim. Porque hoje, esse modelo político, a gente tem os nossos gestores públicos, que eles fazem esse tipo de política. Quanto pior parece, é melhor, porque aí as pessoas ficam mais suscetíveis ao assistencialismo de gabinete, que é o que faz os velhos políticos municipais perpetuarem. A nossa Câmara Municipal é difícil. Hoje, tem 40 dias que eu estou rodando de Uber, fazendo aplicativo, rodando de aplicativo. Estou rodando a cidade de norte a sul, de leste a oeste. E, infelizmente, essa é uma realidade que vai dificultar a renovação, porque as pessoas, com a pandemia agora, elas estão mais necessitadas e mais suscetíveis ao assistencialismo de gabinete, a uma telha que eles vão lá dar, ao tijolo. Eu sei que isso aí, o povo está acostumado com isso. É difícil, eu sei que é difícil, porque as pessoas estão acostumadas a bater no gabinete do vereador, querendo que passe ele na frente da consulta X, querendo uma cesta básica, querendo um emprego para o filho, um emprego para o amigo. É esse tipo de política que as pessoas estão acostumadas a fazer. Não é fácil, mas de posse desses pilares, e com isso que eu tenho em mente, que eu participei um pouco para vocês, é que eu pretendo combater isso. Eu já passei uma situação similar, mas trocando um pouco, é porque a gente fazia um trabalho de evangelização nas ruas. Então é muito difícil você chegar para uma pessoa que está passando fome e frio e falar de Jesus. Então a gente levava uma comida para acabar com a fome, matar a fome, o cobertor para matar o frio, mas a gente levava também a palavra. Então eu acredito que a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio até a gente conseguir mudar, porque não muda, Tiago. Infelizmente, a gente não muda a cultura do dia para a noite. Concordo. A gente tem que ir plantando. Por isso que eles falaram comigo que se eu for eleito, eu vou ser vereador de um mandato só. Porque você vai bater lá no meu gabinete pedindo emprego, não tem emprego para você. É indicação zero na prefeitura. O vereador tem que fiscalizar não só o executivo, quanto o legislativo também. E aí a gente já entra na questão da austeridade, né? Infelizmente, hoje, milhões viraram dinheiro de café para os nossos gestores públicos. Se a gente pegasse aí, meio milhão que a Câmara Municipal gastou com o projeto
Câmara em Ação. Câmara em Ação. Um projeto que eles pretendiam fazer campanha no período eleitoral durante todo o processo. Veio a pandemia e nos livrou disso. Com 500 milhões investidos nesse segmento que a gente está conversando aqui agora, o que não geraria de projetos que mudariam a qualidade de vida da população e de empregos também? A startup do Marcelo hoje estivesse funcionando, Marcelo, a abrangência seria cada vez maior e você teria que contratar pessoas para trabalhar lá, não teria? Sim, sim. Com certeza. Então, é isso, Tiago. É dessa forma que eu acredito. A ruptura é com o modelo político desse sistema político. Com a população, é uma ruptura também contra esse assistencialismo, mas a gente vai ter que achar o ponto de equilíbrio. Valeu, cara. Não, show de show. Eu só queria falar, Luciano, eu achei fantástica essa fala do Tiago, as 3 ideias dele, tentar a redução do ISS, a lei, implementar realmente a lei da inovação e buscar um coworker, né? Você tinha até me falado hoje à tarde, uma incubadora municipal. Isso também, né, Rona? Seria, eu acho, uma ideia muito legal. E a gente tem... Pode falar, Marcelo, desculpa. Não, por exemplo, em relação ao vereador, o papel do vereador, o principal papel do vereador é fiscalizar, né? Além de legislar, ele tem que fiscalizar o prefeito. Então, eu sofri isso na pele, como um vereador vai fiscalizar e vai contra o prefeito se ele tem todo um cargo, uma estrutura de cargos lá na prefeitura. Então, por exemplo, a Farmácia do Bem e os 17 vereadores, eles assinaram o anteprojeto de lei, propondo a existência, a regulamentação da Farmácia do Bem. Quando o prefeito Leônio Maciel pediu para mudar de opinião, dos 17, 10 eles foram a favor do prefeito, ou seja, eles voltaram atrás na palavra dele. Então, essa proposta sua de não ter cargo, não negociar cargo na prefeitura, isso é excelente. A questão da participação popular é complicado, mas é uma alternativa muito boa. Por exemplo, na Farmácia do Bem, poucas pessoas foram lá pressionar os vereadores na votação, né? Então, eu tenho certeza, se a presença fosse maciça, igual você falou, de 300 pessoas na Câmara, a votação em relação à Farmácia do Bem seria outra. Eles precisam ter a pressão popular, eles só trabalham com medo. Outro caso, eu encontrei com o deputado federal Lucas Gonzalez, ele é do Novo, e aí eu estava explicando a respeito da Farmácia do Bem, ele falou, Marcelo, se o governo não puder ajudar, ele não deve atrapalhar de jeito nenhum. Então é isso aí, se a prefeitura não quisesse ajudar a Farmácia do Bem, pelo menos que não atrapalhasse o funcionamento nosso. E só para estreitar aqui, para explicar para o pessoal, eu já conheço o Luciano desde a adolescência, né, Luciano? Tem uns anos já. Desde a época que eu tinha cabelo, você lembra, né? Cabeludo. E aí, o Luciano, eu conversei com ele a respeito da Farmácia do Bem, e ele que propôs, ele trouxe o deputado Cleitinho para aqui. Então, o Cleitinho veio fiscalizar aqueles medicamentos que a gente tem, né, que foram levados... Descartados. Enviados para incineração. E o Cleitinho apostou na ideia através do Luciano e ele falou, olha, eu não fico só na palavra não, só no mostrar, no ação. Nós vamos fazer um projeto de lei. Então, uma semana depois, a assessora jurídica dele me mandou o projeto de lei. Que basicamente, Fernanda, um abraço para ela. Isso, é basicamente o mesmo projeto de lei do Rio Grande do Sul, que já está funcionando. Então, um time que está ganhando, a gente não deve mexer. Projeto esse que foi você que aplicou o Cleitinho nele, você mostrou para o departamento jurídico do Cleitinho esse projeto do Rio Grande do Sul. Mas assim, eu não conseguiria nada disso se não tivesse o Luciano e também não conseguiria nada se eu não tivesse mudado o meu pensamento, que eu não gosto de me envolver em política. Então, antes da Farmácia do Bem, eu era um cara que não se envolvia em política, mas eu percebi que não se envolver em política significa que eu vou delegar tudo que acontece na cidade, na minha vida, aos políticos. Então, a gente tem que se envolver mesmo, porque senão a vaca vai para o brejo, com certeza.
o assistencialismo que o Luciano comentou, a última coisa que eu vou falar, por exemplo, a farmácia do bem, eles queriam que a farmácia do bem fosse dentro do hospital municipal. Então, ou seja, eu ia ser um cabide eleitoral dos vereadores e do prefeito da época. Eu ia doar medicamento para que eles indicassem. Então, isso assim, é um assistencialismo total. Só a última coisa, Luciano, lembrar que, por exemplo, o Luciano não vai usar a verba partidária. Nem um centavo. Ele não vai... O Santinho, por exemplo, nós estávamos conversando, ele vai confeccionar carimbos no papel A4, carimbar e recortar para distribuir para a população. Então, esse já vê o espírito de uma campanha como é que é totalmente diferente, né? Falei demais. Não falou não, amigo. Você não falou demais, não. Você falou super assim, em cima as coisas que você falou, mas essa questão aí, Marcelo, é a ruptura. Não é só com o sistema político, é o próprio sistema eleitoral. Gente, falar com vocês uma coisa, eu nunca participei, não. Foi a primeira vez na minha vida que eu era filiado ao Partido Novo. Em outubro do ano passado, nós tivemos a triste notícia que me deixou 3 dias sem dormir, que o Partido Novo não iria lançar candidato nem a vereador, nem a prefeito de Sete Lagoas. Ou seja, eu tinha que escolher um dos partidos para eu poder participar. Eu já estava na minha... Assim, eu estava tranquilo demais. Eu sou filiado ao Partido Novo, é um partido que é novo, né? Aí eu tive que escolher. Então, já falando um pouco dessa questão partidária, eu fiquei entre 2 partidos e vou falar para vocês. Mas a podridão que acontece nesse momento de formação de chapa é a mesma podridão que acontece no dia a dia da nossa política. Para compor chapa, quem está no poder está distribuindo muito cargo. É muito cargo para você, Rony. Rony, eu acho que o Rony tem uns 400 votos. Ô, Rony, toma aqui, ó, você vai ser gerente, não sei, aqui do município, você vai ganhar R$4.000 só para você compor a chapa. Então, essa questão eleitoral, se eu não tivesse tão focado e tão disposto a mudar o cenário político de Sete Lagoas, eu não ia participar disso, não. Porque é triste. Tem amigos meus que falam assim, não, senhor, não mexe com isso, não entra para política, não, senhor. Não entra para política, não. Continua o que você está fazendo aí. Mas o próprio Cleitinho, quando ele veio aqui, ele falou comigo, Luciano, não adianta você ficar gritando do lado de fora aí, não, cara. O político não está nem aí para você. Até porque os puxa-sacos dos políticos atuais hoje, eles me chamam de manifestante de um homem só, nos grupos políticos, desdenhando do meu trabalho, dessa questão de fiscalização. Então, assim, é preciso mudar isso, Marcelo, sabe? É revoltante, Marcelo, o que aconteceu com a farmácia do bem. É revoltante isso. É revoltante. Era digno de fechar a Câmara Municipal. Mas aí a gente vive numa democracia, né? Aí, nossa, minha bateria está fraca, vou botar o carregador aqui. Aí, Marcelo, eu te falo uma coisa. Você falou que os vereadores, os 17, no anteprojeto, aprovaram. Depois que você se recusou a colocar a farmácia do bem dentro do hospital municipal, a coisa mudou de figura do dia para a noite. Da água para o vinho. Não foi isso? Foi, não foi? Foi. Então, deixa eu dar um dado para você aqui. A folha de pagamento da prefeitura com Márcio Reinaldo era de 17 milhões. Com Leone, já no primeiro ano, passou para 25 milhões de tanto cargo que foi dado para vereador. E é esse é o mecanismo. Esse é o mecanismo. Mas Oi, Rony. O que eu sinto muito, eu tenho uma visão política muito desorganizada, vamos assim dizer, porque eu não voto por partido. Eu acho que ninguém devia votar por partido, votar por ideologia do candidato. Mas assim, o que acontece? Eu sinto muita falta de propostas que possam ser aplicadas. Você está falando aí que vai ter muita mudança, muito processo, muito longo e tal. Mas o que você considera que a gente poderia fazer de forma mais efetiva e rápida, por exemplo? O que você acha que em um primeiro ano a gente conseguiria fazer de mudança
ou de perspectiva de mudança que seria interessante para fomentar o empreendedorismo, fomentar o emprego, fomentar o desenvolvimento tecnológico da cidade, por exemplo. A gente já colocou os pontos da redução do ISS, que é uma dificuldade muito grande, por ser redução de imposto. A redução de imposto mexe com muito ego, né? Porque vai arrecadar menos e tal. Só que aí o conceito de arrecadar mais em quantidade, né, é um problema, né? Que quando você tem muita empresa recolhendo pouco, acaba que você ganha mais, né, na tendência, do que você ter poucas empresas pagando muito, né, no final das contas. Aí eu vejo muita dificuldade do poder público de Sete Lagoas de entender inovação. Eu vejo dificuldade isso até nos empreendedores da cidade, em alguns, né, que são os donos do meio de produção aqui na cidade há muito tempo, que até hoje não conseguem entender a inovação. Eles acham que a inovação é um processo que vai destruir eles. Eles não acham que a inovação vai melhorar, aprimorar e fazer com que eles continuem no mercado. Eu acho que por isso que eles tiveram muito medo da farmácia do bem. A gente tem outras startups aqui na cidade que simplesmente não querem aparecer por medo. Porque a gente tem startup de nível internacional que provavelmente ninguém conhece. Por quê? Porque eles têm medo de ficar aqui. Porque aqui tem o jogo do contra. Né? Eu sou contra você inovar, sou contra você criar inovação. Aí eu fico muito assim, eu vejo muita gente falando proposta, eu votei, eu vou falar meu voto, porque falar eu posso, né? Eu votei no Novo em alguns candidatos, em outros candidatos eu votei sempre pela pessoa, nunca pelo partido. Eu acho que o Novo tem esse conceito de empreendedorismo um pouco mais elaborado, vamos assim dizer, todos os outros. Porque vem de um partido muito de pessoas que eram do empreendedorismo e estão agora entrando no meio político para tentar mudar. Mas no final das contas, o que eu sinto vou querer mudar uma população, vou querer mudar uma legislação, mas quais ações efetivas você acha que sozinho, sendo, vamos assim dizer, né, você conseguiria assim, tentar fomentar esse tipo de negócio, de empreendedorismo, que é essencial para o crescimento da cidade. Nós acabamos de voltar uma marca para a cidade, para a gente tentar resgatar o estigma da cidade, né, que é uma cidade que cresce, que é nascida para o alto, e a gente tem dificuldade nesse processo eu tenho um grupo muito antigo comandando e ver a inovação como um problema, sendo que a inovação é uma solução, né? Meu Deus. O que você pensa disso? Ou que soluções você acha que seria interessante para a gente pautar ou fazer uma mudança um pouco mais rápida? Porque 4 anos para tentar mudar alguma coisa é um tempo muito grande e em 2 anos a maioria das empresas fecham. Então a gente não pode esperar 4, por exemplo, para ver um resultado efetivo de inovação, de empreendedorismo ou de mudança de legislação, vamos assim dizer. Sim, ô Rony. Complexo, né? Não, olha só, na realidade, não é fácil, é simples. Tem uma dificuldade por causa desse modelo que a gente está inserido nele. Mas, por exemplo, igual o Thiago falou, né? Ele, de várias coisas, por exemplo, o Grupo A, de várias coisas que são necessidades, ele focou em algumas específicas para doar tudo aquilo que você tem em cima disso para você ter um retorno rápido. Então, hoje aqui, através desse bate-papo, eu já tinha a questão bem latente na minha cabeça da importância de uma incubadora municipal, que daria certo tipo de apoio às startups, aproveitando que aqui tem um Sebrae que é bastante ativo, e eu acho que tem até um integrante do Sebrae que faz parte do Santa Helena Valley, não é isso? O Alisson faz parte, está aqui com a gente. Então, essa seria uma questão a ser atacada, mas eu acho que a principal... Eu até ia participar hoje. Pois o Alisson marcou e não veio, né? Pois é. Normal.
Então, assim, a gente tem essa possibilidade. Eu falo mesmo, também. Tem que falar mesmo. A gente tem a possibilidade Tá dessa gravado. incubadora municipal com a parceria com o Sebrae, e essa questão que o Tiago levantou do ISS seria uma questão que municipalmente é uma questão, eu acho que eu posso falar até primordial, pelo tanto que o Tiago falou aqui. Se a gente diminuísse esses custos, fomentaria para poder trazer, além de apoiar aquelas empresas que já estão aqui, trazer de fora, igual ele falou, lá do São Pedro Valley, que acha o custo de vida alto lá. Se a gente tivesse um ecossistema mais favorável para eles, então eu acho que essa questão do ISS, Rony, seria uma coisa que a gente poderia pegar com unhas e dentes, que já... Porque, por exemplo, a gente viu aqui agora a questão do IPTU. Vocês acompanharam a questão do IPTU? Sim. Ô, gente, tiveram 4 anos. Aí, no último ano, veio essa questão do IPTU, foi um atropelo. O Jean Carlos fez parte, meu amigo Jean Carlos da Jean Carlos Imóvel, fez parte de um grupo que fez um levantamento e tudo virou politicagem e não deu em nada. Então, se passaram 4 anos e não resolveu nada. Então, eu acho que essa questão do ISS poderia ser uma coisa que seria de ataque no primeiro ano. Mas aí é em conjunto. Como constitucionalmente nós vamos conceder benefícios sem abrir mão de receita? Eu passei por isso agora no Bela Vista. Eu era diretor de futebol do Bela Vista. A gente fez várias... A gente começou a fazer lá profissionalizar a questão das categorias de base do futebol. Só que nenhum clube de futebol em Sete Lagoas pode pleitear projeto nenhum junto ao Ministério do Esporte, porque todos têm débito do IPTU. Nenhum clube tem uma certidão negativa de débito para pleitear junto ao Ministério do Esporte um projeto de lei de incentivo. Você pegar um Iveco da vida... Nossa, sério, cara? Não, nenhum clube. Então, enquanto dirigente do Bela Vista, eu tentei reunir o dirigente dos clubes para ir junto com os políticos, pedir para eles, gente, mas não pode abrir mão de receita. Mas pode ter uma contrapartida da instituição para o município, cedendo espaço para desenvolver algum projeto de futebol para as crianças carentes. Tem que achar uma solução, tem que ter criatividade, porque se você entrar com essa desculpa de que isso não pode, isso é difícil, então por que você vai entrar? Tem que Luciano, ter. Oi. Desculpa te interromper, mas isso Vai aí lá. é tranquilo, cara. Isso aí, 2 tempos a gente conversa com a galera gestora de Santa Catarina, a gente entende como é que eles fizeram lá, entendeu? E aí traz a ideia para cá, faz um benchmark, isso é tranquilo. Tipo, eles conseguiram fazer isso e, de fato, tem muita empresa, muita startup em Belo Horizonte que trocaria para ter mais qualidade de vida e para pagar menos no imposto para gerar mais emprego, entendeu? Entendi. E se eles conseguiram, é igual o Marcelo com a lei lá da deputada do Sul. Sim. Os vereadores aqui, eles são tão assim abençoados, para não falar outra coisa, que eles insistem até hoje em falar que é inconstitucional. E é uma mentira. Se fosse inconstitucional, esse projeto no Sul não seria aprovado, Marcelo. Você concorda? Plenamente. Então, se lá em Santa Catarina o legislador municipal encontrou uma maneira constitucional de fazê-lo, por que não podemos fazer aqui? Sim. Era uma questão de vontade política, não era inconstitucional. Era só vontade política, né, Marcelo? Isso, mas, Aline, quem votou contra a Aline hoje ainda mantém a arrogância de falar que é inconstitucional, Aline. Você acredita nisso? Nesse caso, eu fico mais chocada os falsos a favores, sabe? Do que os que são contra mesmo. Porque os que são contra, a gente sabe que o cara... Por que ele fez daquele jeito, né? O prefeito mandou, ele obedeceu. Pior são os que falam, não, eu estou do seu lado, eu sou a favor. E esses eu tenho mais medo. Eu também. Ai, eu meu também. Deus do céu. Aline, tem um meme que chama assim, enfim, hipocrisia. Entendeu? É um meme. Enfim, hipocrisia. Ô, Luciano. Mas acredito em você, Luciano. Sei que você é um cara bacana, que você vai fazer do jeito que você está falando.
Amém, amém. Porque se for diferente também, nós vamos lá te cobrar. Não, mas tem que cobrar desde o início, é para fazermos juntos e não me cobrar porque eu não fiz. Falar, opa. Entendeu? Por isso que está gravado. Eu até acendi a luz aqui. Ô, Rony, deixa eu falar uma coisa com você. Respondendo diretamente a sua pergunta de uma principal, eu acho que se nós pegarmos essa questão do ISS, eu acho que seria o alicerce para tudo que pode vir. Ô, Luciano. O alicerce... Oi. Tô com uma dúvida aqui. Ô, cadê você, Clarice? Não tô te vendo, só tô te ouvindo. Uai, você não tá me... tá aberto. Eu até acendi a luz aqui para falar. Oh, meu Deus. Eu já fiz duas manifestações com você, né? E realmente é pouca gente que vai, né? O pessoal não conscientiza, né? O que eu estava pensando é o seguinte, você sabe quantos votos você precisa ter para ser eleito? Bom, eu participei aqui, o pessoal, antes, 1.500 votos é um número de votos de segurança independente do partido, porque tem a questão da legenda, o partido precisa fazer 6.000 votos para fazer o mais votado, então eu trabalho com a margem de segurança de 1.500 votos. É muito difícil. É fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Mas é 1.500 votos que eu trabalho com esse número, Clarice. Pois é, porque eu acho assim, primeira coisa, né, a gente conseguir, sei lá, se a gente conseguir fazer, sei lá, 2 pessoas, 3 pessoas, né, votar, para poder, quantas pessoas a gente teria que fazer, não fazer, fazer com que elas entendam o que você está propondo, o que né? Influenciar. Para a gente poder influenciar as pessoas, porque eu vejo o seguinte, você entrando lá, a gente vai ter a nossa voz escutada, né? E lutar contra esse sistema está totalmente deturpado. Para mim, não tem desculpa votar contra a farmácia do bem. Não tem desculpa para mim, isso é impossível. Entendeu? É ridículo. Votou contra a farmácia do bem, para mim já era. Inclusive, eu falei em algumas escolas que eu fui, sabe? Nem podia, né? Porque o observatório não pode falar, mas eu falei, gente, votou contra a farmácia do bem, não tem desculpa, né? Igual o Caramelo, eu gostava dele. Não tem como gostar disso. Entendeu? Como é que é? Não tem, gente. Para mim, não tem. Então, meu Deus. Assim, a gente precisa conscientizar as pessoas, porque eles não sabem, as pessoas não sabem nada, né? E é bom você tá aí no Uber, você vai falando com as pessoas, elas vão entendendo, né, o que tem que fazer. 24 horas por dia, Clarice. Pois é. E eu tô meio afastada, que eu tô com um monte de coisa acontecendo aqui na minha vida, mas o que a gente puder ajudar, porque a gente precisa envolver. Eu tô num grupo aqui dos lojistas Sete Lagoas. Você tem que ver o tanto que o povo está sofrendo, né? Um monte de gente fechando. E os lojistas, que política não deve envolver com política, não deve envolver política. E agora está todo mundo fechando aí, porque não se envolveram com política, não ligam com política, né? Colocam os candidatos lá e depois não falam nada, não cobram. Então a gente precisa cobrar, a gente precisa estar presente. Né? Agora eu estou te vendo. Tá? E eu já te falei, eu te apoio o que for preciso, mas você sabe que eu sou a primeira a cobrar da você. Não, a primeira a cobrar e a realizar junto. E eu fico muito feliz. É meia coisa aí, meu filho. Nós sou a primeira lá, ficar lá na sua porta enchendo o saco. Porque a gente precisa, né? A gente precisa fazer isso. Não é só, vou te apoiar e depois eu quero o resultado, né? E eu sei que você vai fazer. Mas é isso que a gente precisa. Clarice, mas o apoio, Clarice, o apoio não é só apoiar, não adianta votar se não for participar, pelo menos a nós que somos mais politizados. A grande dificuldade é essa semente que eu estou plantando na periferia, de mostrar para a pessoa que é suscetível ao assistencialismo de gabinete da importância de uma mudança desse modelo político, aonde beneficia menos a classe política e mais a população. Aí a gente entra na questão do repasse do duodécimo. Constitucionalmente, uma cidade com o número de habitantes de 7 Lagoas, ela tem um percentual que é um teto
um teto de 6% da receita para o legislativo. Só que, infelizmente, é tanto vício em regalia, benefício e gastar dinheiro à toa, que esse teto de 6% virou uma meta de 6%. Então, se você propõe uma redução do duodécimo da Câmara, é menos dinheiro para a Câmara. Gente, em época de pandemia, nós tínhamos R$500 mil gasto da Câmara Municipal com o projeto Câmara em Ação, mais de R$1,5 milhão de investimento na TV Câmara e mais de R$1 milhão na Rádio Câmara. Nós temos legislativo. Não, nós temos legislativo ineficiente, inoperante, complacente com o executivo, que, infelizmente, igual o Rony falou, né? O Marcelo também falou, se não for ajudar, pelo menos não atrapalha. Só que a atuação dos nossos políticos é contraproducente para a população. Eu estou no observatório social. Eu e aí sei. nós estamos que fica investigando as coisas, né? Outro dia teve um porteiro que ganha R$7 mil. 7 mil, mesmo carro, portaria, todo mundo ganha 1.000 e pouquinho, esse cara ganha 7. Aí o que o Observatório Social faz? Todo bonitinho, vai lá, faz ofício, tererê, né? Mas aí, cadê divulgando essas coisas? Não, divulga no relatório quadrimestral, né? Aí, aquele relatório com 50 milhões de páginas, ninguém lê. Não. Entendeu? Não lê. E assim, a gente está o projeto do Semeando, que a gente vai nas escolas, a gente fala sobre não vender o voto, né? A gente fala que as crianças, elas ensinam para os pais, né? Numa época, eu lembro que eu era criança e eles fizeram aquela campanha para a gente economizar energia em casa, né? Então a criança cobra dos pais, pai, aqui, ó, a luz está acesa, ó, tem que, como é que é? Passar a roupa tudo junto, não é? Olha o tempo do chuveiro. Tem que comprar coisa com nota fiscal. Se não comprar com nota fiscal, pode ser roubado, né? Então, assim, a gente não teve a oportunidade de fazer isso esse ano, mas a gente ia fazer, mas nós vamos fazer ano que vem, né? Se Deus quiser. Que cada escola que a gente for, os alunos, crianças, vão apurar o que eles precisam dentro da escola e vão levar para a Câmara dos Vereadores. Entenderam? Vou fazer um documento e levar. Só que não deu tempo de fazer, né? Tudo parado, não tem aula. A gente vai fazer isso no ano que vem. Mas o que a gente vai fazer? É uma sementinha, por isso chama semeando. Plantando sementinha nas crianças, né? Porque não adianta. A população de hoje, ela é toda burra, politicamente falando, né? Porque o governo fez questão de fazer isso. Como assim as crianças não podem tomar bomba? Ela não sabe ler e passa de série. Aí tem que aprender multiplicação, mas não sabe adição. Como é que ela presta atenção na aula? Né? Não faz Como é que ela vai sentido. ser uma crítica, né, Clarice? Como é que ela vai ser uma crítica quando tiver grande a esse modelo? Impossível. Mas você não está entendendo. A criança, como é que ela vai motivar e vai prestar atenção na aula de uma matéria que ela não tem a mínima base, que ela não sabe, né? É uma covardia que faz com as crianças. E aí elas vão e crescem e ficam esses adultos que estão alienados, eles não sabem ler, não sabem escrever, né? Como é que eles vão saber pensar nesse tipo de coisa? Então, assim, não é uma coisa fácil de mudar isso, a gente não vai conseguir mudar isso rápido, né? Não. Mas a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha aos pouquinhos, né? Eu achei muito interessante essa fala sua. Eu estou lendo aqui a lei de empreendedorismo na cidade, ela é de 2016, mandei até o link aí para você. E tem aqui o Fundeb, tem incentivo ao empreendedorismo, tem a empresa de base tecnológica, tem polo tecnológico, criação de um hub, tem tudo isso aqui. E é de 2016. O que me preocupa é porque uma legislação desde 2016 e essas outras legislações contra, vamos assim dizer. Porque não foi o processo do Farmácia do Bem foi em que ano, Marcelo? Eu nem lembro mais. 2018, Marcelo? Foi 2018, né? 2018, março de 2018. Foi 2018. Então, por exemplo, a legislação de 2016, essa legislação que teoricamente fecha a Farmácia do Bem, teoricamente não, praticamente fecha a Farmácia do Bem, ela seria inconstitucional de acordo com a Lei Municipal de Inovação.
pelo que tem na legislação municipal dessa votação. E inclui esse processo de ensino que a Clarissa falou, né, que é super interessante. Se a gente não ensinar as crianças a participarem do processo político, do processo de inovação, a gente não vai para frente mesmo. É o trabalho de formiguinha, mas aí a gente já tem 4 anos de trabalho de formiguinha. Eu sempre puxo a ideia de o que a gente pode fazer agora, né? O que a gente pode fazer no primeiro ano, o que a gente pode fazer em 2 anos. Porque esse falar que eu vou fazer e durante um processo que é longo, a gente já escuta isso há muito tempo. Eu estou fazendo jogo contra mesmo, exatamente porque eu acho que essa que é a ideia da discussão. Eu sei que o Marcelo está aí apoiando você, porque ele acredita e tal. Eu não conheço o seu trabalho, né? Vamos dizer, eu pesquisei para a gente entender melhor. E os meus questionamentos é mais de uma comunidade, né? Se existe uma lei de inovação, se existe já um processo votado, garantido por lei, Luciano, o que você vê nesse processo, então, que já existe? Não sei se você já conhece essa lei municipal de inovação, depois você poderia até dar uma olhadinha se faz sentido para você, né? Se você já conhece ela, porque ela fundamenta muita coisa que a gente acabou de dizer, que é incentivo fiscal, criação de um hub tecnológico, desenvolvimento... Rony, eu acho que é projeto de lei, não é lei, não. Não, lei. Eu sei que faltou... Lei número 8.806, 2 de dezembro de 2016. Rony, teve um processo que faltou aí, cara. Eu não sei o termo político, mas eu sei que faltou uma avaliação, uma finalização, faltou algo para a lei da inovação. Tipo, não, foi um processo... Faltou essa lei coisa, entra cara. em vigor na data da sua publicação, dia 16/12/2016. Mas ela foi no publicada? site da prefeitura. Sim, Mas ela foi no publicada? site da prefeitura. Mas tem uma coisa que eu lembro do Marcelo Sandro ter falado, que eu não lembro, mas tem sim. Falta um ponto aí sobre a lei. Assim, tem todo o processo que a gente caminhou, mas faltou algo aí que eu não tô lembrando, cara. Eu vou ver se eu lembro. Mas fato é que realmente organiza todo esse processo de hub, de diminuição de imposto. Enfim, Cara, a bola tá de frente pro gol, velho. Tá pronta, né? Tá pronta. É só pegar e, tipo assim, botar debaixo do braço e brigar para que ela possa valer, de fato, entendeu? Ô Rony, a sua pergunta, Rony, é por que não, se já existe a lei, por que não está acontecendo? Pois é vontade política. Vontade o que aconteceu política. o que aconteceu com a farmácia do bem. Eles não tiveram vontade política de voltar à farmácia, então fica empurrando com a barriga. Porque não tem ninguém na Câmara que vai peitar o prefeito. O grande problema, Rony, aí isso que você falou aí, né? Você viu aí o trabalho que a gente faz, que a gente vem fazendo. Eu sou um crítico desse modelo político, no geral, no todo, esse modelo forjado da regalia e benefício, essa politicagem. É para isso que eu estou querendo entrar no sistema, para combater, criar uma ruptura com ele, mas também sei de todas essas demandas. Tanto é que eu te falei que mais importante que criar novas leis é fazer com as que já existem serem executadas. Então, se a gente já tem uma lei dessa de 2016 e a gente chegou num denominador comum aqui, que é a questão do ISS, é uma questão primordial, ela já está contemplada nessa lei. Essa questão do ISS, de descontos, de incentivos, já está contemplada nessa lei. Então, uma coisa que você quer efetivamente para nós atacarmos no primeiro ano é a questão do ISS, ainda mais que ela já está contemplada dentro de uma lei e trabalhar para que essa lei que já está promulgada, eu já não sei se ela está 100%, se ela já está em vigor. Pois é. Eu estou caçando diário oficial. Parece que tem que ser promulgada, tem uma parada aí que eu não lembro o termo, eu sei que falta o chute ao gol, entendeu? Tipo, tá na frente, fizemos todo o processo,
trocamos passe, criamos negócio, lemos outras leis de inovação no Brasil, criamos um negócio, só que falta além dessa questão que o Marcelo falou, de vontade política, falta um padrinho, cara, entendeu? Infelizmente, política Triste funciona, isso, tem que né, ter um velho? padrinho, tem que ter um Sabe o cara Triste que pega e fala assim, minha, essa lei, eu vou fazer ela acontecer. isso Ô, aí que é? Tiago, A lei está Oi. pronta, as coisas estão lá, não adianta ter a lei, entendeu? O governo mesmo, ele é contra a lei. Exatamente. O governo de Minas faz coisa inconstitucional, cobra imposto que está Sim. errado. Não adianta a lei estar pronta se o político não quer seguir a lei. Entendeu? Igual no caso da farmácia do bem. Tinha lei já roubando e eles deram um jeito de virar. Então não Sim. adianta a lei estar pronta, gente. Não adianta, porque o Brasil não segue a lei. Entendeu? Se a gente não fiscalizar como população, né? Todo mundo fazer pressão, não adianta a lei estar lá. O problema é mas, esse. Mas Clarice, se existe a lei, a gente tem uma força de voz muito sim, maior do que se não existisse nada, por exemplo. a gente tem um respaldo maior, né? Porque, com certeza, para essa lei ter sido elaborada, o texto, ela passou pelas comissões e ela não é inconstitucional. Se ela não é inconstitucional, nós temos subsídios para botá-la debaixo do braço e brigar para que ela seja executada. Não só o vereador, e sim todos nós, População. Clarissa, todos nós. Ô, Tiago, isso que você falou aí, o mais difícil foi o que vocês fizeram, né? Participar desse processo de elaboração do texto, verificando a constitucionalidade da matéria, olhando todos os detalhes, porque esse modelo nosso, ele é tão canalha que, se você errar uma vírgula num projeto que vai contra o sistema, esse projeto já era. Exatamente. E acredito que tenha acontecido algo exatamente nesse aspecto. Ainda mais falando que a inovação é uma palavra que gera muito medo e muita insegurança para muita gente. Não só política, não. Até em algumas instituições, algumas, né? Não todas. Mas isso aí, infelizmente, a gente tem algumas mentes provincianas ainda, né? Não, sim, não, isso aí é tranquilo, cara. Cultura não é uma coisa que muda da noite pro dia. Eu falo assim, tanto que quando começou a discussão dentro do SHV para que a gente pudesse conversar com os candidatos, é exatamente porque a gente já tinha uma noção do que a gente estava abraçando, né? Pode pular. Sim, sim. Mas tá tranquilo, tipo, igual eu falei, falta alguma coisa além da vontade política que a gente sabe. Se não tiver ninguém lá, cara, a gente pode fazer o contrário de uma maçã podre empodrece o cesto, a gente pode fazer o contrário. Tipo, eu penso nisso. Tendo alguém que faça o movimento contrário, entendeu? Que aí a gente vai, aos poucos, a gente vai mudando o perfil de assistencialismo dentro da Câmara de Vereadores de Sete Lagoas para uma Câmara mais liberal, que eu também gosto. Assim, o Luciano aí citou a questão liberal, né? A questão do novo, que eu conheço. Inclusive, eu cheguei a... Eu não diria que eu tenho uma amizade, não, mas eu tenho uma proximidade com o Thiago Mitrô, que eu já participei de um treinamento junto com ele. Tipo, a gente chegou a trocar algumas mensagens e, tipo, isso é importante. A gente ter pessoas que possam fazer um movimento, mesmo que mínimo, que eu sei que você não vai chegar lá e fazer super mudanças. Porque a gente sabe que as pessoas vão fazer antijogo com você, Luciano. Isso eu acredito que todo mundo aqui tem a ciência disso, que o mundo tem muito de antijogo. Tipo, o que a gente quer é te apoiar, cara, é te apoiar e cobrar, igual a Clarissa falou aí, cobrar do tipo, cara, o que você está precisando? Se você está precisando de alguém que faça tal coisa, nós vamos fazer. O que a gente usa também a publicidade, o YouTube, os conteúdos fora para mostrar o que você vem fazendo e o que as pessoas vêm fazendo contra você. Então, assim, a gente quer trazer isso também, sabe? Enfim, essa contribuição, né? Ô, Rony, assim, eu acredito que é tudo dentro de um contexto desse que eu estou te falando. Que, primeiro, vai pela postura do legislador de combater esse sistema. E, segundo, junto com o apoio, a gente conseguir esse apoio, que as pessoas tenham uma visão diferente do político, para a gente conseguir executar todas essas questões. Eu vou sair daqui hoje com essa questão do ISS, nessa questão aí desse ecossistema, sendo uma das coisas primordiais a serem realizadas. E eu tenho certeza que em um ano
a gente começando uma discussão dessa no início do ano e não deixando para fazer igual os vereadores fizeram com o IPTU. No final do último ano de mandato, levantar uma questão dessa que, politicamente, alguns lugares da cidade iam aumentar o IPTU, outros baixarem, então todo mundo tem medo dessa briga política. Tua Então, menininha assim, tá bonitinha demais aí. Manda um beijo para ela. tá mandando um beijo para você, Manu, todo mundo. Ó. Ei. É minha princesa. Ah, outra coisa aqui, ó. Se vocês entrarem no meu Instagram lá, a manifestação que a gente fez contra o uso indiscriminado dos veículos oficiais, tem um vídeo da minha princesa, ela desenhando os cartazes da manifestação. E tem um vídeo que ela fala assim, gente, tá tudo pronto para domingo, vem por 7, sabe? Então, assim, esse caráter que eu estou incutindo, isso que eu estou incutindo no caráter da minha filha não tem preço. Porque, infelizmente, hoje os grêmios estudantis acabaram. Eram lá onde nasciam os políticos, onde nasciam as reivindicações. Eles acabaram com o grêmio político. A minha filha vai crescer com essa coisa de tomar posse do seu poder, do que é direito e dever, bem latente na vida dela. Né? Já dei um beijo, mando um beijo para todo mundo. Agora deixa o papai ficar aqui. Ô, gente, eu tenho que ir também. Eu tô com Por falar em filha pequena, eu também preciso ir. Ô, Aline, foi ótimo. Um abraço para você. Aqui, tá? Obrigada aí. Tchau, pessoal. Nós teremos... Eu que agradeço. Tchau, Clarice, Thiago, Rony, Marcelo. Obrigado, viu, Luciano? Eu que te agradeço a oportunidade, viu? Nos veremos mais aí. Vamos sim, Aline. Um beijo, viu? Jesus te abençoe. Beijo. Tchau. Ô, Clarice, você tá aí? Tô aqui. E a Clarice foi muito legal, porque, ô, Thiago, a Clarice, a primeira manifestação que a gente se encontrou, ela chegou à manifestação através das mídias sociais, não foi, Clarice? Foi. Eu vi um vídeo, não sei como é que foi, se foi num grupo, uma coisa assim. Eu apareci lá. E tava só você e aí o seu amigo. Como é que chama aquele? Juninho. E aí depois começou a vir mais umas pessoas, mas foi pouca gente, né? Sim, mas é aqui... Pô, não adianta, né? Não, mas não vai mudar o sistema do dia para a noite. Eu tenho completa ciência que a gente não vai poder executar tudo que precisa em 4 anos, mas a gente precisa plantar uma semente. E por isso que todo o contexto é importante, que eu não estou entrando para virar político. Eu quero ser vereador do meu município, para mudar o jeito de fazer política na cidade. Então não adianta chegar com 2 anos. Por quê? Se a gente pretende mudar, olha se vocês concordam comigo, se a gente pretende mudar e fazer o que ninguém nunca fez, isso vai gerar um capital político. Isso, quando eles fazem, quando gera o capital político, os caras racham fora da legislatura municipal e já quer alçar voos políticos. Ninguém muda 7 Lagoas da Assembleia, não. Ninguém vai mudar 7 Lagoas de Brasília, não. Então, assim, eu, Luciano Mansur, estou participando do processo porque eu quero ser vereador da minha cidade. Se a gente não conseguir executar em 4 anos, reeleição... Tenta em 8 anos, porque enquanto não mudar o jeito de fazer política, não vai adiantar nada aqui, ó, o futuro dela aqui, ó. Eu quero uma cidade diferente, uma cidade melhor, sem demagogia e sem palavra bonita, sabe? É isso que eu espero. Por isso, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês estão aí, não é fácil você combater o sistema, não. Tem amigo meu que fala assim, eu vou votar no você porque você é chato demais. Eu vou votar no você porque... Aí tem um outro amigo meu que falou assim, Fornalha, meu apelido por causa do nariz, isso é bullying. Forna, imagina você com a imunidade parlamentar, Forna, eu vou votar no você só para você ter uma imunidadezinha, porque se você já briga com o sistema, e aí o legislador eleito pelo voto popular, além da imunidade, ele tem a confiança de quem votou nele, gente. É o principal, que é o capital político. E eu tenho certeza que se as pessoas participarem do processo, a gente consegue começar a mudar o sistema. Hoje, ninguém participa. A Farmácia do Bem, por exemplo, Marcelo. Alguns vereadores que foram favoráveis à Farmácia do Bem, primeiro, ou não sei se eles se mobilizaram o suficiente,
para levar o povo para lá. E também as pessoas estão acostumadas que desses aí são pessoas que já foram e voltaram nesse modelo político várias vezes. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro, outra hora está de um lado, porque se desde o início nós mantivermos essa postura, a gente consegue trazer a população para o contexto. Eu tenho fé demais nisso, eu acredito muito nisso. Luciano, sabe uma coisa para a gente poder trazer mais a população? Porque a reunião da Câmara é 3 horas da tarde, né? Sim. E em época sem pandemia, quem trabalha, que é todo mundo, né? Não consegue ir na manifestação. Eu lembro da manifestação das farmácias do bem que eu não pude ir. Entendeu? Muitos eu também não pude ir trabalhar. Então, uma das coisas que podia ser feita, coloca essa reunião da Câmara 7 horas da noite, né? Que aí o pessoal sai do trabalho e consegue ir lá fazer uma manifestação. Porque nem se a gente conscientizar o povo querer ir, às vezes o povo não consegue. Entendeu? Porque como é que você vai fazer uma manifestação 3 horas da tarde? A maioria das pessoas, né? 99,9% não vai conseguir sair do trabalho. Né? Isso aí eu não sei, se é uma coisa para você poder pensar aí também. Mas, por exemplo, vai ser a votação. E a maioria dos vereadores não vão querer, na mordomia deles, né? De ter a reunião uma vez na semana, 3 horas da tarde. Né? É uma das coisas, eu acho, importante também, porque eu lembro, na época dessa negócio do IPTU, eles foram votar o aumento do IPTU, eles fizeram uma reunião sexta-feira, 7 horas da noite, para ninguém saber, para poder aumentar o IPTU. Não sei se vocês lembram disso, quando eles aumentaram. Foi, eles fizeram uma descobriram que o pessoal mobilizou muita gente para ir lá correndo, porque eles estavam querendo mudar tudo. Não dá tempo, sabe? Eles fazem os negócios assim, bem escabrosos, né? Para a pessoa não conseguir, para a população nem ficar sabendo. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente precisa mudar aí, né? Eu concordo em número, gênero e grau com essa necessidade de alterar o horário, né? E aí eu participo de algumas questões assim. Eu já vi legislador, vereador atual falando que ele já falou isso, mas o povo não foi, o povo não vai. É por isso. As pessoas estão cansadas desses que estão praticando essa velha política há décadas na nossa cidade. Eu não acredito numa mudança de maneira de fazer política desses que estão eleitos. Eu não acredito. Eu, Luciano Mansucci... Tem como a gente mudando, os que estão eleitos lá, se a gente mudar nosso comportamento, a gente muda o comportamento deles. Isso eu concordo, isso eu acredito. Mas a população não vai. Como é que a gente consegue mudar eles, sendo que eles fazem o que eles quiserem e ninguém fala nada? Não é? Olha só, um outro exemplo de uma questão ocorrida. A gente fez aquela manifestação contra o uso indiscriminado dos veículos oficiais, você lembra, né? Uhum. Antes de nós irmos para a porta da Câmara Municipal, nós tivemos 2 vereadores que abriram mão da utilização dos carros, que foi o vereador Milton Martins e o vereador Rodrigo Braga. Uhum. Após eles terem feito isso, foi eu e Maura Mascarenhas. Vocês conhecem Maura Mascarenhas, né? Não. Maura Mascarenhas. Não. Ela é mãe do Alessandro. O Marcelo deve conhecer. Maura. Conhece, Marcelo? Mãe do Hermelindo. Enfim. Mãe do Hermelindo. Mãe do Hermelindo, isso mesmo. Aí fomos eu e ela no gabinete de ambos. Fomos no gabinete do Milton Martins e no gabinete do Rodrigo Braga. Uma vez que vocês abriram mão, por que não propor um modelo que tire isso de todo mundo? Nenhum fez. O Rodrigo Braga ele falou que ele não ia propor isso porque ele abriu mão por causa do desgaste político, mas que ele acha extremamente importante ter um carro no gabinete. E o Milton Martins também, ele falou assim, se o Rodrigo propuser, eu assino. Então, assim... sabe? Pois é. O negócio é o seguinte, você entrando lá para ser contra, né, esse sistema, você vai ter 16 inimigos lá dentro. Né? Com certeza absoluta. Com certeza. Mas eu tenho certeza, Clarissa, eu tenho certeza, pelo que a gente vai executar no quesito de transparência, no quesito de austeridade,
a gente vai conseguir trazer o cidadão para o conteúdo. Agora está só Clarice na minha tela. Luciano, você está sem som. Você ficou mudo. Está mudo. Melhorou? Voltou. Melhorou? Então eu tenho certeza que a gente executando tudo isso que a gente tem, e não é nada demais não, gente. Você ser transparente, você ter zelo com dinheiro público. Isso é obrigação, né? A Clarice está do Observatório Social. Rony, você sabia que no último relatório do Observatório Social, dos 17 vereadores, apenas 4 prestaram conta dos gastos do seu gabinete? Você sabia disso? Não. 13 vereadores não prestaram conta dos gastos do seu gabinete e contra a lei de acesso à informação, porque o Observatório Social se baseia na lei de acesso à informação para solicitar as informações aos agentes públicos. Eles não informaram. No relatório anterior, foram mais vereadores prestaram conta. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram a pressão nos outros vereadores lá. Aí, em vez de aumentar o número de vereadores que forneceram os dados, diminuiu. Entendeu? Ai, ai. Ai, ai. Desse jeito. Ô, Rony, eu tô falando mais assim, direto para você, porque o Marcelo, a Clarice, já acompanha um pouco o trabalho que a gente vem fazendo, essa crítica que a gente faz. E esses pilares, Rony, são os pilares que eu acredito. Na independência, porque para a gente poder cobrar mais política pública e menos politicagem, a gente tem que ter uma independência do legislativo, a independência constitucional, que rege a Constituição, a independência entre os poderes. E a gente não tem. A gente tem vereador aqui que filho é presidente de Codesel, que filho é chefe da Guarda Municipal. Como que eu vou cobrar do prefeito, sendo que eu sou refém do prefeito? Então, a independência, a transparência com o gasto do dinheiro público, prestando conta, assim, se o portal da transparência é deficiente, nas minhas mídias sociais não serão. Então, a transparência, a austeridade com o gasto do dinheiro público, a fiscalização, botar o dedo na ferida, Rony. Esse trabalho que o Cleitinho faz, eu me inspiro nele, eu me espelho nele, porque ele mostra, ele põe o dedo na ferida, mas ele propõe soluções. Marcelo está aí de prova. Ele propõe soluções. Ele veio aqui, fez um vídeo, escancarou, chamou, falou que é falta de vergonha na cara dos nossos políticos, mas poucos dias depois o projeto já está lá tramitando na Assembleia e só não foi adiante devido à pandemia. E a questão da legislação, Rony, eu tenho muita fé no Conselho Voluntário do Mandato. As questões que serão propostas por mim, você pode ter certeza que está diretamente relacionado à mudança desse modelo, ao corte na carne, a menos benefício, a menos regalia. Agora, os projetos que irão mudar a vida do cidadão no dia a dia da cidade, eles virão do Conselho Voluntário do Mandato. E aqui já fica, você, Rony, será o conselheiro do Santa Helena Valley, ou vão fazer uma votação? Depende de quem se disponibilizar. Não é... Tá bem escolhido. Tá bem escolhido. Tá bem escolhido. Mas você entendeu, Rony? Você tem meu voto. Vai remar mal, né, coitado? Vai ser cada áudio, né, Thiago? Nossa Senhora. 5 minutos? De 5 minutos? Eu voto em Rony, porque Rony vai ficar no seu pé, meu filho. É ele e a Clarissa. Pronto. Perfeito. Top demais. Mas é nisso que eu acredito, Rony. É nisso que eu acredito. E na demanda específica do Santa Helena Valley, de tudo isso que a gente conversou, a gente já tem aí essa lei de 2016, que ela já é oficial. Ela está no Diário Oficial. Eu mandei o Diário Oficial aí para vocês verem. Ótimo, então a lei realmente existe, está em vigor, né? Eu não sei se tem alguma revoga dela, aí eu não sei te falar. Acredito eu que não, né? Senão ela teria escrito revogada no projeto lá. Então, a gente tem essa lei que já regulamenta vários aspectos dessas demandas que a gente está levantando, mas dentro dessa lei
vocês, aqui a gente tem um consenso que a questão do ISS seria a primordial, aquela que seria mais importante? Sim, e desde que uma coisa importante, eu acho que eu queria colocar, até para a gente concluir, para não ficar tão tarde, Tá. porque senão a gente vai ficando aqui até amanhã. Ah, bom demais, bom demais. É ótimo. Uma coisa que eu queria colocar é que a lei de incentivo à tecnologia não significa que é abaixar o ISS para todo tipo de empresa. Né? Uma coisa importante é porque o pessoal acha que a gente vai abaixar toda a arrecadação da cidade. A gente pode diminuir a arrecadação durante um período de tempo. Né? Durante Sim. 5 anos, a gente vai incentivar novas empresas de tecnologia em Sete Lagoas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai reduzir em 3% todas as empresas com cunho tecnológico garantido. Como é que a gente... Né? É exatamente esse que eu acho que é extremamente interessante, para não ficar naquela ideia também do pessoal achar que a gente está querendo acabar com o imposto. Não eu é acho isso. que vai aumentar a arrecadação, te falo a verdade. Muito! Sabe por quê? Vão vir mais empresas, vai incentivar. O que eles fizeram com o IPTU? Aumentou o valor do IPTU, diminuiu a arrecadação, o povo não conseguia pagar. E aí vai pagar uma coisa extremamente cara sem retorno. Né? Pois é. Inclusive, uma outra questão também que é bom ser colocado, que, por exemplo, quando Sete Lagoas dá benefícios para empresas grandes como a Ambev, Iveco, etc., ela poderia fazer a mesma coisa com empresas menores, pequena e média empresa, que aí você tem a possibilidade de crescer a quantidade, não apenas de imposto, mas de empresas aqui em Sete Lagoas, entendeu? E acaba estimulando o mercado todo local. Em vez de dar um grande estímulo para uma Iveco, você dá um grande estímulo para uma empresa menor, uma média ou pequena empresa, principalmente tecnologia. Cara, você pega 30, né, Thiago? Pega 30 empresas de tecnologia que têm um crescimento rápido, elas vão lá e contratam 200 pessoas. Por exemplo, tem a Rock Content em BH. É uma empresa pequeniníssima há 5 anos atrás, hoje tem 400 funcionários. Tem um prédio, literalmente um prédio quase inteiro, porque não está conseguindo. Mas teve a pandemia, teve que mandar um monte de gente embora e tal, mas era a terceira maior do mundo no ramo. Então, tipo assim, é uma empresa ali de startup, de base tecnológica em Belo Horizonte, pertinho da gente, né? Não está longe. Então, profissional, dá para manter os nossos profissionais aqui, manter os nossos jovens aqui, né? Fomentando negócios aqui. Gente, eu queria, para não ficar muito longo, né? A gente não ficar um tempão aqui conversando, eu queria que todo mundo, se tivesse alguma coisa para falar, algumas considerações finais que fizessem, para a gente encerrar também, tá bom? Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Vai começar por você? Pode ser, se quiser. Eu vou fazer um agradecimento, né? Como líder de comunidade atualmente, né? Que estou, não sou, né, Thiago? É o jeito mais correto de falar, né? Que a gente está, né? A gente não é. E porque isso vai mudar, graças a tomara. E eu agradeço muito a participação sua. Deu para entender e conversar melhor sobre políticas e o que a gente pode facilitar no dia a dia do empreendedor que entra na Santa Helena, do nosso dia a dia de empreendedores que querem fomentar negócios aqui em Sete Lagoas, desenvolver a cidade. Eu tenho uma paixão muito grande pela cidade. Já tive muitas oportunidades de sair daqui e muitas eu escolhi não sair. Exatamente pelo aquilo que eu pleiteio aqui na cidade. Eu venho de um movimento de jovens que não são nascidos na elite de forma alguma. Meus pais não são conhecidos, minha mãe não é conhecida, meus avós não são conhecidos. Eu não tenho uma boa herança familiar financeira, mas eu entendo que é uma cidade que eu nasci e cresci e que eu preciso fazer alguma coisa para desenvolvê-la de alguma forma, e eu encontrei no Santa Helena Valley uma forma de, pelo menos, minha voz ser escutada por um grupo de empreendedores qualquer e que eu possa ajudá-los nesse processo.
Então, tem sido extremamente interessante conversar com você sobre política, sobre lei, acaba que a gente vai lá e puxa a lei né, da cidade, e esse tipo de debate que engrandece e que faz com que a gente tenha mais confiança no futuro que a gente espera para a cidade. Então, agradeço muito a participação do Luciano, que teve essa vontade de estar aí, o Tiago, né, o Marcelo, a Clarice, a Aline, que já saiu, e o Marco, que vai e volta, né? O Marco vai e volta, mas ele está sempre participando aí, né? Mas é isso, basicamente, e foi muito, muito bom mesmo ter esse papo aí com vocês. Tranquilo. Valeu, Rony. Obrigado aí, galera. Valeu. Eu quero agradecer imensamente o convite. É uma oportunidade fantástica de a gente fazer tudo isso que você falou aí, discutir vários assuntos, vem à tona nesse tipo de discussão, várias ideias, e olha que no pequeno espaço, hein? Imagina um conselho reunido em prol do tema. O quão produtivo não pode ser. Eu agradeço demais a oportunidade, conforme eu te disse, Rony, Clarice, Marcelo, Tiago, o Marcos, a Aline, eu sei e comungo da ideia, da certeza, da importância de fomentar esse ecossistema, porque esse tipo a inovação, a tecnologia, ela gera emprego e ela altera a qualidade de vida do cidadão, que é o mais importante. A política ela tem que vir para melhorar a vida do povo e não do político. Então, eu tenho essa questão de fiscalização bem latente na minha veia, essa questão de bater nesse sistema, mas eu também tenho a convicção que o Conselho Voluntário do Mandato é onde vão surgir as demandas que se tornarão projetos para mudar a vida do dia a dia do cidadão, a minha vida, a vida da minha filha e de todos nós. Eu vou estar sempre à disposição, lembrando aí, quem ainda não curte o canal Olho Vivo, vai lá, comece a seguir a gente, acompanhar, que a gente vai tá durante esse processo todo, né? Mostrando. É a primeira vez, porque em pré-campanha a gente não é o momento ainda de falar a campanha começa agora em setembro, no dia 26 de setembro. Então, as propostas elas virão mais formatadas no momento que puder ser feito o plano de governo, o que a gente tem em mente de executar. Hoje, aqui, essa oportunidade é legal de falar em que a gente acredita e saber que a demanda de vocês, do Santa Helena Valley, aonde eu estou sendo convidado aqui, você pode ter certeza que a gente vai junto. Não existe salvador da pátria na política, né? Se a gente for junto, eu tenho certeza que a gente vai conseguir melhorar em vários âmbitos aqui, tá? Eu agradeço todo mundo. Um beijo aí, Clarice, um beijo, Aline. Um abração para o Marcelo, para o Rony, tá bom? E para o Tiago. Tiago, valeu demais, viu, Tiago? Um abração para você. Valeu, mano. Tamo junto. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, obrigado, viu? Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Rony. Tchau, Marcelo. Tiago, Clarice. Dá tchau, Manu. Tchau, Marcelo, Clarissa, Rony. Tchau. Manu. Até a próxima. Tchau. As orelhinhas. É uma gatinha.